Então, vamos começar a falar sobre o nosso amigo Linux, né? Vou botar aqui, ó, um cara que é símbolo, né? Vou puxar aqui uma imagem do nosso Tux, o nosso Tux. Olha aí, ó, esse cara aí, ó, gente. O Linux, tá, pessoal? Para quem não sabe, né? Para quem está começando do zero aí, ele é um sistema operacional baseado em Unix, né? É um sistema operacional extremamente robusto, tá? E ele praticamente ele domina aí o mercado web, né? Os grandes servidores utilizam eles tá chegando aí passando já dos 70% dos servidores web do planeta. Então, para vocês verem o quanto, né, isso é poderoso nos dias de hoje. Claro que a maioria das pessoas elas já querem ir ao, direto ao assunto, né? Tá, mas eu posso usar isso em casa? Sim e não, tá, gente? Então, olha só, para esse nosso bate-papo aqui informal, né? O que eu posso te dizer sobre o Linux? De novo, eu te falei que ele é um sistema operacional. Ele tem os mesmos recursos do Windows, por exemplo? Não. Por quê? Isso e é importante, olha só, eu sempre gosto de falar isso aí. Gente, não entre em guerra santa, tá? Tipo assim, os dois sistemas operacionais, tanto, as duas plataformas, Microsoft, Linux, os dois têm pontos positivos e também, por que não, negativos, né? Então são sistemas distintos. Eles têm muitas aplicações são semelhantes, mas outras bem diferentes. Aquele programa que tu roda tranquilamente no Windows, provavelmente tu não vai rodar nem com emulador no Linux. Mas tudo, né? O pessoal às vezes usa um emulador tal, faz configuração tal. Não, se não for nativo Linux, tá, pessoal? Tu vai ter que estar sempre fazendo aquelas tretas, né? E não é o ideal. Então, se tu vai trabalhar com Linux, utiliza aplicações Linux, tá? Então já é a primeira coisinha que eu te falo. Não tenta comparar os dois sistemas, porque os dois sistemas operacionais que não vai dar muito certo, tá? Então já começa por aí. E também não entra em discussões, como eu falo para vocês, as guerras santas, né? Em discussões onde não vai levar a lugar nenhum, né? Dizendo o sistema operacional X é melhor que o sistema operacional Y. Então a primeira coisa que eu falo é isso, tá? Bom, tudo tem a sua origem, tá? E aí a gente vai quebrar alguns paradigmas aí em relação a isso, tá? Esse sistema operacional ele não nasceu do dia para a noite, tá? Então, a primeira coisa que eu já tenho que entender é isso. Então, isso aí foi o Linux em si, ele vem aí gatinhando desde 91, tá? Então, é um sistema operacional que ele literalmente ele foi construído aos poucos, né? Mas para isso a gente vai começar a falar um pouquinho das suas origens. E não tem como a gente falar das origens do Linux sem falar em algumas pessoas. E isso, tá, pessoal, é muito importante. Se tu quer hoje se transformar num profissional do Linux, tem coisas que tu tem que saber. E se tu for fazer algum tipo de certificação, inclusive a LPI, por exemplo, ela vai te perguntar alguns nomes também. Tá? Tem nomes de algumas pessoas que ela vai te questionar. E o nome principal que vem é um cara chamado Linus Torvald. Vamos botar esse cara aqui? Olha só, deixa eu botar aqui imagens. Eu falei para vocês que eu ia usar bastante, né? Tá aí, ó, o nosso Linus Torvald, né? Só que, claro, quando o Linux em si ele foi criado, né? Ele não tinha essa cara aí. Vamos pegar aí uma carinha mais. Olha aqui, ó. Tá mais para essa carinha aqui, ó. Tá mais para essa carinha aí. Então, o que que acontece? O senhor Linus Torvald, né, pessoal? Ele era um estudante, na época ele era um estudante finlandês na Universidade de Helsinki. E esse estudante,
ele resolveu escrever um código de um kernel, tá? De um kernel. Bom, aí já notem que a gente vai ter, depois também no material que eu vou disponibilizar para vocês, alguns termos que eu vou colocar, eu vou deixar lá, até porque de fonte de pesquisa, tá? A gente vai falar muito disso. Como eu falei para vocês, a gente vai construir algumas estratégias aqui de aprendizado, né? Então, o primeiro cara aqui a primeira coisa que eu estava falando aqui para vocês, né, a respeito disso aqui eu vou disponibilizar, né? Isso aqui, na verdade, são palavras-chave que depois vocês podem pesquisar tranquilamente, tá? Então, a primeira palavra que eu falei para vocês, né, que o Linux em si é um sistema operacional, tá? Então, é um sistema operacional. Marcelo, por que tu tá fazendo dessa maneira? Gente, porque eu quero mostrar para vocês como eu organizo meu material para estudar alguma coisa. Sabe que uma coisa que eu vejo, que as pessoas às vezes falam que tem dificuldade de aprender, mas é porque elas não aprenderam literalmente não aprenderam a estudar. Não aprenderam a organizar os seus materiais de estudo, não aprenderam a estudar de uma forma eficiente, no qual eles pudessem entender, né, as suas anotações, né? Enfim, é por isso que eu estou fazendo. Então, eu já botei aqui, ó, sistema operacional. Foi a primeira palavrinha para vocês. Ah, Marcelo, mas o que é um sistema operacional? Digamos que seja o mais básico, né, pessoal? Só contextualizando, o sistema operacional nada mais é do que um software e ele é a interface entre o hardware e o usuário. É ele que faz com que o usuário consiga trabalhar. E no mercado existem vários tipos de sistemas operacionais, tá, pessoal? Vários mesmo, tá? E o Linux é um deles. Então, esse curso é direcionado para o Linux, tá? E eu estava falando para vocês, eu falei uma palavrinha, né? Eu falei uma palavrinha chamada kernel, né? Então eu vou botar aqui uma outra palavrinha, né? Sobre kernel, né? O que vem a ser o kernel? O kernel, se tu procurar, e eu aconselho vocês sempre procurar, tá, pessoal? Sempre busquem fontes extras de estudo, que vai ser muito, muito legal vocês aproveitarem, né, esse conteúdo que eu vou passando, vou disponibilizando para vocês, com essas palavras-chave, né? Mas o kernel, digamos assim que ele é o se tu procurar, tu vai ver que o kernel, todo mundo fala que é o núcleo do sistema. Mas o que é esse núcleo do sistema? Para te entender melhor, o kernel é aquela parte, digamos que é uma parte do teu sistema operacional que vai conversar diretamente com o teu hardware. É ele que vai conversar lá com os endereçamentos da memória, é ele que vai conversar com o teu processador, com o chipset, é ele que vai trabalhar com as tuas IDEs, com as portas SATA. É, literalmente é o nosso kernel que vai fazer isso. Então é a parte do teu sistema operacional, que ele é um software, né, que conversa diretamente com o hardware. Então para tu ver a importância disso, né, que o kernel, que é uma parte, né, totalmente especial de um sistema operacional e extremamente complexa de se desenvolver e trabalhar. Marcelo, todo sistema operacional tem um kernel? Sim, todo sistema operacional tem um kernel. A diferença que a gente fala muito mais isso no Linux, que no Linux não é uma caixa preta, não é uma caixa fechada, que nem outros sistemas operacionais, tipo a Microsoft. O Linux, o kernel dele, inclusive, ele é desenvolvido separadamente. E a gente vai ver que a história dele, no caso,
né, ele teve esse início separado. Né? Então agora vocês já sabem o que é o sistema operacional, vocês já sabem o que é o kernel, e aí eu falei uma outra pessoa, né? Eu tinha falado do nosso Linus Torvald. Linus Torvald. Opa, aqui. Aqui. Deixa eu ir ajeitando. Isso aqui não precisa, né? É só para bonito isso aqui. Vou tirar esse negócio aqui. Linus Torvald. Vou diminuir um pouquinho aqui. Pô, Marcelo, mas assim é, é muito lento estudar assim, gente. Aí que tá, tu prefere fazer isso aqui ou de repente tá esquecendo? Quando tu te envolve com aquilo que tu está estudando, mais conexões tu tá criando. E aí depois aqui ainda, se tu quiser, né, tu pode pegar e mudar, ainda botar cores, botar cores escuras. Trabalhar com cores ajuda também, tá? Então aí tu pode ir criando isso, tá? Isso facilita para o teu aprendizado, tá? Aqui vamos botar um negrito aqui também para ficar mais claro. Marcelo, tu vai disponibilizar de novo isso aqui? Vou disponibilizar. Depois vou lá no grupo, por isso que eu aconselho vocês entrarem no grupo, tá? Então, eu estava falando desse cara aqui, do nosso Linus Torvald, né? E esse cara, ele resolveu escrever um kernel. Só que, gente, um kernel, ele é um estudante do curso de engenharia de sistemas, né? Em ciência da computação, e ele resolveu criar esse projeto aí de um kernel. Só que um kernel não é assim. Eu levantei hoje, puxa, levantei com uma vontade louca de criar um kernel, vou ali tomar um café, uma cerveja no caso, né, e vou lá criar um kernel. Não, não é assim, né? É como eu falei para vocês, é algo complexo de fazer, não é algo simples. Mas ele resolveu fazer. Só que ele resolveu fazer através de um outro kernel, né? Não começar do zero. Opa, então quer dizer que o Linus, né, o lendário Linus Torvald não começou do zero? Não. Ele começou através de um kernel, de um sistema operacional, que eu vou botar outra palavrinha aqui, chamado Minix. Minix. Tá? Então aqui, ó, botar aqui, vamos botar aqui o nosso Minix. Ele começou o kernel dele baseado nesse aqui. Como assim baseado? Bom, o que acontece, pessoal? Quando tu programa alguma coisa, existe um código fonte envolvido, que é esse programa. E o Minix, os códigos fontes, eles estavam disponibilizados. Olha só que legal. Poxa, quer dizer que alguém tinha disponibilizado isso? Tinha. Como? Na internet? Não, na verdade, né, gente? A internet ainda estava engatinhando, tá? É 91, tá? Então, mas o que acontece? Os centros universitários ainda integrados. Existia uma rede deles. E aí o pessoal, a comunicação era toda por texto, não era a internet como a gente conhece hoje. Também não vou entrar tanto a fundo. Mas uma lenda criou esse Minix e disponibilizou. Poxa, Marcelo, quem é essa lenda? Cara, essa lenda nada mais é do que o nosso amigo Andrew Tannenbaum, que é esse cara aí, ó. Olha, gente, o Andrew Tannenbaum, né? Ele é um cara mundialmente famoso. Ele praticamente todo curso de redes de computadores, a literatura dele é primária e básica. Tu tem que conhecer os livros dele, ele como autor, enfim. Ele é uma autoridade em redes. E esse carinha aí, esse nosso amigo Andrew Tannenbaum,
Para quem quer saber, tá todo mundo vivo, tá, gente? Ele criou esse kernel do Minix e disponibilizou o código-fonte. Então, o que acontece? O, o Linus Torvald começou a usar de base o código do Andrew Tannenbaum, tá? Então até vamos pegar essa palavrinha aqui, chave, que de novo é muito importante, tá? Então eu vou botar aqui, ó, para vocês e como eu falei para vocês, depois eu vou disponibilizar, tá? Então o nosso Andrew Tannenbaum, esse cara aqui, ele é autoridade mundial quando se trata em redes de computadores, tá, pessoal? Isso é bem importante vocês saberem, tá? Porque hoje, falar em rede, agradeçam a esse nosso amigo aqui, tá? Então, vou botar ele para cá. Ó, esse cara aqui é bem importante. Nome grande, né? Olha ali. Vou botar aqui. Pum. Ó, nosso amigo Andy Tannenbaum, tá? E esse cara, ele, ele fez e disponibilizou. Poxa, aí tu começa. Pô, então o Linus Torvald, ele não criou o Linux. Não, não criou. Ele criou o kernel do Linux. Mas isso não desmerece o trabalho dele. Além disso, ele é atuante no mundo Linux. A palavra dele conta muito em relações de modificações. Então, ele realmente ele ainda atua nisso, né? Então, e como eu falei para vocês, desenvolver um kernel não é, vou ali desenvolver um kernel. A única coisa é que ele literalmente começou a desenvolver esse kernel baseado naquilo que já estava pronto, né? E o professor Tannenbaum, ele tinha criado esse Minix para ensinar, ter uma ferramenta de trabalho, de ensino, didática com os alunos. Então, por isso que já existia e por isso que ele disponibilizou. Que bacana, né? Só que, gente, o que acontece? Falei para vocês que o kernel não é uma coisa fácil de se fazer. É bem complexo. E o nosso amigo Torvald, ele, tipo assim, ele pegou, deu uma mexida, começou a rodar algumas coisas em GCC e começou a tomar forma, mas era basicão. E aí ele resolveu fazer uma coisa. E aí até é bacana porque tem assim a carta Linus, Linus Torvald. Aí o que acontece? Ele escreveu, não é esse aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui, acho que é aqui. Quando usou o kernel. Aqui. Aqui, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Aqui. Olha só. Olá a todos que estão usando o Minix. Eu estou fazendo um sistema operacional livre e não é apenas hobby, não será grande. É apenas um hobby, não será grande e profissional como o GNU. Depois vamos falar quem é esse cara aí. Para os clones do AT 386 e 486 está sendo
o AT386 era arquitetura, tá, pessoal? Nessa época só os processadores eram 386 e 486. Está sendo desenvolvido desde abril, está quase pronto, tá? Kernel. Gostaria de receber qualquer feedback. E aí ele falou que os códigos iam ficar livres. Ele depois ia liberar licenciar o código através da licença GPL, enfim, ele fez uma cartinha e colocou isso no ar. Bom, traduz isso aqui, tá? Traduzindo assim, gente, fiz esse kernel, ele tá mais ou menos, preciso de ajuda. E, gente, só que isso era uma coisa que não era para dar certo. Era quase tipo assim, sabe? Imagina tu fazendo um concretão na tua casa, num sol de 40 graus, e aí tu passa aí uma criatura na frente, assim, e tu, ô fulano, tu me ajuda aqui a fazer esse concreto e carregar lá para cima, lá que eu tô fazendo uma laje aqui em casa, tu me ajuda? Aí, sabe? Aí o que que acontece? Todo mundo pensa assim, é louco, né? Gente, vocês não têm ideia da quantidade de louco que apareceu quando ele colocou isso, tá? E aí o que, que aconteceu? Gente, aconteceu uma explosão. Começou a aparecer voluntários e mais voluntários e voluntários e mais voluntários. E o negócio começou a tomar forma. E o kernel, né, começou cada vez mais crescer e crescer e ficar estável. De novo, kernel. Não estou falando de sistema operacional, tá? Então, quando ele postou isso na época era a Usenet, né? Ele postou isso. Não sei se ele mesmo acreditou nisso. Na verdade, ele mesmo falou assim que era um sistema que não era grande, né? Ele estava fazendo isso como ali diversão, hobby, um programador. E o negócio começou a tomar forma. Então vejam, olha que coisa incrível, né? Uma coisa que mudou. Existem hoje empresas bilionárias envolvidas com Linux através dessa ideia, tá? Então isso é incrível, tá? E aí a gente tem que entender essa ideia, tá? Então através desse texto que ele botou na Usenet, aí começou a aparecer mais gente, tá? Então isso foi uma grande transformação. Bom, mas como eu falei para vocês, o era um kernel, não era um sistema operacional. Tá? Um sistema operacional tu precisa mais coisas envolvidas, né? Beleza. Só que o kernel ficou tão bom que acabou chamando a atenção de uma pessoa. Um cara chamado Richard Matthew Stallman, né? Ou Richard Stallman. Tá? Vamos botar esse carinha aqui lá. Estou montando aqui o material com vocês. Olha quando a gente fala em Linux, né? Quanta pessoa a gente tem envolvida, né? Vou botar aqui, ó, esse cara, o nosso Richard Stallman. O Richard Stallman. Deixa eu diminuir aqui. Preparar o nosso material. Vou botar aqui. O nosso Richard Stallman. Aqui o Richard Stallman. Vou botar branco. Vou botar aqui uma corzinha branca nele. E aqui no fundo eu vou botar uma outra aqui. Stallman. Faltou um N. Stallman. Aí, ó, Richard Stallman. Esse Richard Stallman, ele é fundador da Free Software Foundation. Olha, Free Software Foundation, tá? Então, olha só,
Free Software Foundation é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 4 de outubro de 85. Por quem? Por quem? Richard Stallman. Então, o que é? Qual é o objetivo da Free Software Foundation? O objetivo é bem simples, tá, pessoal? É criar software de qualidade livre. Poxa, o que é isso? Então, olha, ó, então aqui, ó, eu vou botar. Poxa, eu não vou escrever Free Software Foundation, mas tu já sabe o que é, tá? Então, aqui, ó, Free Software Foundation, tá? Então, vou pegar esse cara aqui, vamos botar aqui. Olha, vocês nem imaginavam que mexer com Linux e aprender tanta coisa assim, né? Pô, Marcelo, mas precisa saber tudo isso? Bom, isso aí depende de ti. Eu, quando falo de alguma coisa, eu gosto de saber um pouco mais a fundo, né? Gosto de trabalhar um pouco mais a fundo, né? E se tu for trabalhar a nível profissional, óbvio que tu tem que saber essas coisinhas, esses termos, né? São palavras-chave. Então, o que eu estou tentando construir contigo, e é por isso que eu estou fazendo assim, pesquisando, montando material com vocês, porque eu quero fazer essa abordagem. Quero mostrar para vocês como estudar. E é divertido. Poxa, olha que legal, cara. Estou aqui, ó. Eu estou montando aqui uma aula com vocês. E esse material, como está sendo, a gente está montando junto, depois quando tu botar o olho nessas palavras, tu vai lembrar mais facilmente. Entende? Então, a Free Software Foundation é uma organização sem fins lucrativos criada por o nosso Richard Stallman. Por que ele criou essa fundação, né? Free Software Foundation? Ele criou essa fundação para criar software livre de qualidade. Bom, mas aí, Marcelo, o que é software? O que é software livre? Não. O que é software livre? O que é o software livre em si? Software livre, gente, ele é o seguinte: ele é livre porque existe uma coisa chamada liberdades. O que é? Isso aí está muito ligado, tá? A licença para que esse software ele possa ser protegido, para que ninguém registre, ninguém tente vender. Então, ele protege, principalmente, ele protege os direitos autorais de quem escreve o código. Mas são 4 liberdades. Então, olha aqui, ó, se vocês botarem assim, ó, 4 liberdades, ó, do software livre, olha que legal. Olha só, aqui mesmo, olha só, aqui mesmo, ó, eu tenho a liberdade zero, que é para executar esse programa, esse determinado programa. E olha só, não confundam, isso aqui não tem, agora nesse momento eu não estou falando de Linux, estou falando de software livre, são coisas diferentes, tá? O software livre, ele não interessa qual software. A liberdade zero, ele quer dizer que ele pode ser executado, esse software, para qualquer finalidade. Ele pode estar numa, sei lá, uma creche lá no meio da Etiópia, ajudando crianças, mas ele pode estar na Europa, numa clínica de aborto, por exemplo. Então ele pode, não interessa o fim, ele pode ser executado para qualquer fim, tá? Tanto para o bem quanto para o mal. Mas como? É assim. Outra liberdade, que é a liberdade 1, é que esse programa ele possa ser adaptado, modificado de acordo com a necessidade da pessoa que está rodando aquele software. Então a pessoa ela tem condições de mudar esse software. Obviamente, se tu pode mudar esse software, certamente tu tem que ter os códigos fontes desse código. E aí o que acontece? A liberdade 2 diz que tu pode redistribuir para quem tu quiser esse software, sem restrição.
Já pensou, tu comprou tua cópia do Windows, aí tu pode distribuir de graça para quem quiser? Ou vender? Pois é, o Linux é mais ou menos assim. Porque na verdade tu não vai vender o software, tu vai vender a mídia que tu gravou, tu vai vender o teu trabalho da gravação, mais ou menos assim. Então, olha só, então para ser um software livre, eu tenho que ter a liberdade zero, que pode ser executado para qualquer fim. Eu tenho que ter a liberdade de modificar, eu tenho que ter a liberdade de redistribuir e eu tenho que ter a liberdade 3, o que é a liberdade 3? Além de poder distribuir as cópias, né, eu posso distribuir as cópias modificadas, né? Então tu pode distribuir aquilo que tu mexeu. Então não precisa mais ser o software original. Olha que legal, tá? Então coisas que tu aqui no nosso item aqui é importante, ó, vou botar assim, ó, as 4, e aí tu pode sempre ler mais, tá, gente? Liberdades. As 4 liberdades do software livre, tá? Então vamos botar aqui, vamos pegar aqui, vamos botar aqui as 4 liberdades, tá? Vamos mudar aqui, vamos pegar uma corzinha aqui diferente. Vou mudar aqui para, sei lá, pegar um roxinho e aqui a gente vai mudar para branco, que aparece melhor, né? Uhum. Aí, 4 liberdades, tá? Então, gente, olha só que bacana, tá? Então, olha quanta coisa aqui, né? A gente está vendo. Então, essas 4 liberdades, para ser considerado no software livre, o teu software ele tem que estar disponibilizado a isso. Bom, só que o Stallman, né? Ele não criou só isso. Ele também criou um negócio chamado GPL. Meu Deus, Marcelo, pelo amor de Deus, o que é a GPL? GPL, tá? A GPL, deixa eu só arrumar aqui. A GPL, tá, pessoal, é General Public License. A própria Free Software Foundation, tá, pessoal, ela, através de consultorias jurídicas, né, desenvolveu uma licença, que é a General Public License, na qual muitos softwares são licenciados por essa licença. E essa licença ela é baseada nessas 4 liberdades, tá? Então, inclusive, né, o Linux, o pessoal faz uma piadinha, diz que é um sistema operacional licenciado por copyleft. Por que copyleft? Na verdade, é uma brincadeirinha, né? Porque se vocês observarem, né, a maioria dos softwares, geralmente em algum cantinho, né, ou na caixa, na instalação, está escrito assim, copyright, cópia correta, cópia certa. E uma piadinha, se um é right, né, que o right tem vários sentidos em inglês, né, entre certo e correto, mas também direito. Aí se o pago, o software pago é right, o software livre é left. Então eles têm essa brincadeirinha, tá? Então, a GPL também, olha quanta coisa a Free Software Foundation ela criou. Mas ela também, o nosso Richard Stallman, também estava envolvido com um projeto da Free Software Foundation. E um projeto chamado GNU. Meu Deus, Marcela, eu vou pirar com tanta coisa. Ah, de novo, é só vocês fazerem isso que eu faço. Né? Olha, vocês estão vendo eu montando material, pesquisando, né? É assim que eu preparo, é assim que vocês devem estudar as coisas, tá? Palavras-chave para guiar vocês. Então,
eu quero mostrar esse bichinho aí para vocês. Olha aqui, ó. Vamos botar aqui no nosso amigo Google e vamos botar assim, ó, GNU. E eu quero, vou procurar aqui, eu quero imagens. Opa, aqui imagens. Olha só, isso aqui é um GNU, tá, pessoal? Aí, eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Gente, isso é um bicho da onde? Alguém lembra? Um minutinho. Ah, eu não posso, né? Um minutinho aí. Bom, gente, esse é um bicho africano e ele é das savanas, né, africanas. E ele tem algumas características, né? Esse bichinho aí, o gnu, como é que ele vive? Pensa um pouquinho aí. Ele vive em bandos, né? Eu sempre falo toda vez, lembro do Rei Leão, o Rei Leão 1, né? O leão todo-poderoso, ele acabou morrendo por uma turma de gnus. E para quem não sabe, o gnu, ele é um bichinho 100% selvagem. Ele é tipo o tigre de Bengala. Se um dia ele levantar meio torto, ele passa por cima de ti. Ele é selvagem mesmo, não pode ser domesticado. Então, aí olha, tem várias coisas. Primeiro, gnu, né? Ele vive em bando, em grupo, comunidade, que é uma da a Free Software Foundation. Ela tem uma parte muito de filosofia de software livre envolvida. Então, o ambiente de desenvolver as coisas em comunidade é um dos preceitos da filosofia deles. Então, o gnu ele representa isso. Ele também, ele é um animal selvagem, ele não vai se vender para os capitalistas. E o gnu não se vendeu. A Free Software Foundation, ela não se vendeu, ela continua livre. Então, são conceitos bem importantes. Mas, toda essa história aí é muito legal, porque o projeto se chama GNU. Por que GNU? Além de todos esses itens que eu falei para vocês, o item principal é que é um acrônimo, né? Eles conseguiram achar um acrônimo para que eles queriam dizer. Na verdade, o GNU, ele também significa que o G de GNU, né, is not, não é, not Unix. GNU não é Unix. Para quem não sabe, Unix é um outro sistema operacional proprietário, fechado, não é software livre, muito caro, muito robusto. E isso é assunto para outra aula, tá? É bem extensa essa parte também. Mas ele é um software que, na guerrilha toda aí do Richard Stallman, por isso que ele resolveu criar a Free Software Foundation, porque o Unix, no final, ele acarretou em licenças, enfim, teve uma revolução aí de software. Se vocês acompanharem ali, entrarem no grupo, né, no Telegram e do Arduino RS, eu vou liberar alguns vídeos também, aí conta um pouquinho da história sobre isso, tá? E aí, gente, o nosso GNU, ele significa isso também. GNU, o G de GNU, not Unix, is not, não é, né, Unix, ele não é. E o GNU é um projeto de um sistema operacional livre. Olha só que legal. Poxa, então quer dizer que a Free Software Foundation, que foi criada pelo Richard Stallman, também estava desenvolvendo o sistema operacional? Sim. Só que eles estavam tendo problema com quem? Com uma parte do sistema operacional. E adivinha qual? O nosso amigo kernel. Eles estavam tendo problema com o kernel. Aí, o nosso amigo Richard Stallman, ele entrou em contato com o nosso amigo Linus Torvald, e aí surgiu
E aí resolveram juntar os aplicativos, as aplicações, os programas GNU, que já tinham várias prontos, ao kernel do nosso amigo Linus Torvald. E surgiu, deixa eu pegar aqui, vou copiar esse cara aqui, e surgiu o nosso GNU Linux. Surgiu esse cara aí. Vamos dar uma corzinha aqui. Vamos dar corzinha aqui diferente. Opa, essa cor não. Aqui. Surgiu o nosso GNU Linux. Porque é a soma dos programas do projeto GNU com o kernel do nosso amigo Linus Torvald, tá? Então, e isso é muito, muito importante vocês entenderem. Aí surgiu esse cara aí. Nossa, olha quanta coisa, né, a gente viu até agora, né? E ainda tem muita coisa para ver, tá? Bom, aí o que aconteceu? Pessoal, ao longo aí dos anos, começou a surgir o que a gente chama, e aí a gente vai ver muito sobre isso, tá? Uma coisa chamada distribuição. Vamos botar aqui. Distribuições. Vamos botar aqui. Opa! Distribuições. Deixa eu só diminuir. Isso aqui é uma palavra grande. Ó, distribuições. Será que se eu botar negrito aqui vai? Ih, saiu. Diminuir um pouquinho. Pum. E eu vou deixar branquinho. Não, vou botar amarelinho aqui. Botar amarelinho. Ou cinzinho aqui. Ah, deixar cinza mesmo. Aí, ó. Distribuições. Gente, distribuições nada mais é. E olha, e depois eu vou falar sobre um site aí muito bacana. Pensa em distribuições como caixas. E existem centenas de caixas aí no mercado. São caixas que tem o que nessas caixas? Primeiro tem o kernel do Linux, ponto. E aí, o Linux, ele é um sistema extremamente modular, ele podia ser montado. Então, as distribuições nada mais é do que personalizações de sistema, de acordo com a necessidade de cada nicho. E existem centenas de distribuições, centenas. Ah, Marcelo, qual é melhor? Gente, parem de comparar as coisas na tecnologia. Todas têm pontos positivos e têm pontos negativos, tá? Em especial, no nosso curso, nós vamos trabalhar com 3 distribuições. Nós vamos trabalhar com Debian, nós vamos trabalhar com Ubuntu e nós vamos trabalhar com Fedora, tá? Nós vamos trabalhar com essas 3 distribuições, tá? É essas 3 aí que a gente vai trabalhar. Talvez o Fedora eu vá substituir por outra, não sei ainda, tá? Tudo depende, tá? Isso vai depender, mas o Debian e o Ubuntu é certo que a gente vai trabalhar, tá? Mas conforme o andar da carruagem, a gente vai trabalhar com essas duas aí. E aí eu quero mostrar para vocês esse site aqui, ó. E eu vou botar essa palavrinha aqui, ó, DistroWatch, lá no material de vocês, tá? Aqui no material de vocês eu vou botar, que depois eu vou disponibilizar para vocês, que é bem, bem importante. E é muito legal. Gente, se você soubesse a saudade que eu tava aí de fazer gravar uma aula para vocês, é que às vezes a gente trabalha tanto, né? E aí, às vezes a gente não consegue tempo para tudo que a gente gosta de fazer. Deixa eu tirar aquele pontinho ali. E vamos botar o negrito
para deixar mais fácil de vocês enxergarem. E a gente já vai falar sobre esse site. Esse site é muito legal. Vamos botar aqui uma corzinha diferente. Vou botar um verdinho mais claro. DistroWatch. Gente, isso aqui é um site muito, muito legal, tá? O que tem nesse site? Gente, isso aqui tem praticamente as distribuições mais top aí do mercado, né? Tu tem informações. E aqui, ó, ele tem um rankingzinho. Não é que aqui estão as melhores distribuições, mas é que a taxa de downloads que são feitas através dos sites oficiais, mas não é essa lista aqui que importa, mas sim as informações que esse site tem. Por exemplo, falei para vocês que eu vou trabalhar com Ubuntu. Ó. Eu vou clicar aqui no Ubuntu e aí eu vou ser direcionado. Ó, aí vem tipo do sistema operacional, baseado, a gente já vai falar sobre isso, baseado, a origem, a arquitetura que ele trabalha, vem um monte de informação. Ó, os sites relacionados, espelho para fazer download. Não se preocupem com isso, que isso aí tudo a gente vai fazer. Na próxima aula a gente já vai instalar as 3 distribuições que a gente vai estar trabalhando, tá? E depois a gente vai também fazer instalações modo texto, enfim, a gente vai fazer de várias formas, tá? Mas eu quero já que vocês pesquisem, tá? Em relação a isso. E isso aqui embaixo eu acho muito legal. Olha só, gente, aqui tem todas as versões, ó, dependendo do tipo de distribuição que tu vai pegar, ó. Olha só, então, ó, tem aqui no caso está registrado desde a 4.10, ó, olha só que legal. E tu nota que cada distribuição tem um codinome, ó. Trusty, Utopic, Vivid, Willy e assim por diante. Olha só. E aqui a gente vai trabalhar aqui agora, tá? Gente, já saiu outra distribuição. Olha só, isso aqui mudou, hein? Eu tô com essa aqui ainda, tá? Mas já saiu uma outra distribuição, tá? Uma mais nova aí, tá? Então, olha só a data, ó. Saiu dia 13, gente. Saiu hoje isso aqui. Olha só, gente. Que bacana. Olha só. Então, assim, ó, tem dados, tá? Então, é muito, muito bacana. Tem informação de qualidade, sites relacionados. Então, tem muita coisa para aprender aqui, tá, gente? E, de novo, a ideia não é classificar o Linux em melhor ou pior, tá? Então, só para vocês verem, a gente vai trabalhar com o Ubuntu, vamos trabalhar com o Debian e vamos trabalhar aqui até segunda ordem com o Fedora, tá? Então, ó, tá entre as 10, pelo menos, tá? Ah, Marcelo, o que é a MX, a Manjaro, o Might? Gente, eu não trabalhei ainda com a MX e nem o Manjaro. O Might, sim, gosto muito do Might. Mas eu te digo o seguinte: geralmente essas distribuições menos conhecidas, elas estão aí por causa que tem algum evento relacionado e aí o pessoal baixa bastante elas, tá? Mas as mais populares são essas aí que eu te falei, tá? Óbvio. Marcelo, mas por que a gente não vai trabalhar com Red Hat? A gente já vai falar sobre o Red Hat. O Red Hat hoje, ele é uma empresa extremamente de sucesso, mas ele trabalha numa licença open source, onde tu paga o teu software, tá? Então tem algumas restrições a nível de licença. Então a gente fica um pouco, Marcelo, mas o Linux não é livre. Não é bem assim. Hoje, boa parte das distribuições não trabalham mais em GPL. Lembra que eu falei para vocês? General Public License? Pois é. Então, esse site fica aí de lição de casa para vocês brincarem um pouco nele, né? E aprendam bastante, leiam. Marcelo, eu não sei inglês. Não sabe? Ó, botão direito, traduzir para o português, tá? Então, alguma coisa aqui tu vai conseguir já aprender, tá? É uma maneira.
A voz já está falhando. Então é uma maneira de vocês aprenderem, tá, gente? Então não te preocupa, não te apega ao problema do inglês, tá? Então, quando tu começa a esquentar a cabeça com problemas de por causa do idioma, tu acaba perdendo muito conteúdo, tá? Então, e boa parte do conteúdo das palavras em inglês se repetem e aí tu vai começando a pegar o jeito, tá? Fica mais tranquilo em relação a isso, beleza? Bom, então, continuando, falei para vocês, aí eu falei uma outra palavrinha, né? Eu falei uma palavrinha aí agora chamada open source, né? Que eu vou, inclusive, botar aqui lá pro o nosso amiguinho aqui. Parará. E vocês acharam que era muito quadradinho, né? Vou tentar diminuir um pouco desses quadradinhos aí, mas tá difícil. É muita coisa para passar, né? Mas faz parte, né, pessoal? E o aprendizado é isso aí. E de novo, observem por que eu estou fazendo isso, tá, gente? É a melhor maneira para vocês memorizarem as coisas, tá? Então, o open source também é um tipo de licença open source. Deixa eu pegar uma outra corzinha. Vamos pegar um. Tá faltando aqui. Eu sei que eu posso criar cores. Vou pegar um vermelho aqui também. Aí, aqui eu posso botar um branquinho. Aí, posso botar um branquinho, que aí fica melhor, né? Aí, open source. Bom, o open source, tá, gente? Ainda botei aqui para vocês. Vamos botar aqui. Ó, software de código aberto, o software de computador, seu código, fonte disponibilizada, licenciado em uma licença de código aberto com direito autoral. Fornece o direito de estudar e modificar e distribuir o software de graça. Não é bem assim, tá? Então, isso tudo depende da licença que ele está trabalhando, tá? Mas o open source, sim, ele é aberto, é, com o seu devido preço, muitas vezes é possível ser modificado, né? Mas existe o que? Um respeito, digamos, te abre possibilidades comerciais, coisa que o software livre GPL não te fornece possibilidades comerciais. A única possibilidade comercial mesmo é em relação à consultoria. Já aqui eu posso vender código, tá? Muitas vezes, tá? Então não é, existem, né? Dependendo da licença que ele está trabalhando, sim, tranquilamente, ele é de graça, ele é muito semelhante ao GPL. Mas tem que tem que estar muito, digamos assim, tem que estar muito atento a, ao tipo de licença que ele está trabalhando, tá? Tem que estar atento a isso. Então, às vezes a gente não sabe se um software é realmente livre até ler que tipo de licença que ele está trabalhando, tá? Então, hoje o Linux, a maioria das licenças não é mais GPL, ele trabalha em open source, tá? E aí, às vezes tem custos envolvidos. Hoje, por exemplo, a Red Hat, ela trabalha baseada em licenças open source. E é uma empresa bilionária, até porque eles têm um processo de suporte muito bom, um processo de certificação excelente, né? Níveis máximos de qualidade. Então é muito legal, tá? Então, olha só, né? A gente está falando, né? A gente já falou um monte de coisa. E quantas palavrinhas, né? Uma coisa que é legal quando a gente fala em distribuições é uma coisa chamada Timeline Linux. Lembra que o kernel já, é, tipo assim, nada se cria, tudo se copia, né? E o nosso, deixa eu ver se essa imagem aqui tá boa.
que isso aqui eu acho bárbaro, tá? Vamos só esperar carregar aqui. Não era para estar tão lento. Vamos carregar. Aí. Aí, ó. Espera abrir aqui. Bom, o que que acontece, gente? No Linux, assim como o kernel não começou, o kernel do nosso amigo Linus Torvald não começou do zero, as distribuições originais elas começaram ali do kernel e aplicativos GNU. Só que outras pessoas, digamos assim, não quiseram, não queriam começar do zero. Então, o que que eles fizeram? Eles pegaram o Debian, por exemplo. Vou te dar aqui um exemplo do Debian, que está aqui. E aí eles resolveram dar uma mexida. E a partir dessa mexida, por exemplo, surgiu o LibraNet, o Storm, o Corel, o Astro, o Progeny, o Windows. Windows é ótimo, né? O, e aí, e assim por diante. Aí, olha só quem está aqui, por exemplo. Olha aqui, ó. O Debian está aqui. E olha só quem está aqui, ó. O Ubuntu. E aí, claro, o próprio Ubuntu ele deu origem ao Xubuntu, Edubuntu, o Kubuntu e um monte de Ubuntu aí. Tá? Então, a própria distribuição dá origem a outras. Mas, claro, por exemplo, ó, aqui o Debian, ele deu origem, olha só, toda essa penca aqui. Aí, por exemplo, tem outras distribuições que às vezes não foram tão famosas, mas uma distribuição famosa que teve seu início semelhante ao Debian, mas depois se tornou algo mais privado. Ela também era uma distribuição, digamos assim, mais original, ali que começava a raiz ali com os aplicativos GNU e o kernel. Olha quantas distribuições ela deu origem. E, em especial, eu tenho muito carinho por duas distribuições aqui. Uma foi a Conectiva, que eu fui certificado dessa distribuição, adorava essa distribuição. Essa distribuição ela foi vendida por 1 bilhão e pouco por uma empresa para uma empresa chamada Mandrake, que era uma outra distribuição. Aqui, ó, só para vocês verem, a Mandrake ela comprou a Conectiva, tá? E surgiu a Mandriva, que era uma mistura da Mandrake juntamente com outras distribuições. Olha aqui ó, tinha uma mistura, tá vendo que aqui é um Mandriva, ó, ele tem uma mistura, ó, PC Linux, tá vendo? E a Mandrake, né? Olha aqui, ó, tá vendo aqui a Mandrake, ó? E é muito legal porque a Conectiva, gente, foi uma empresa extremamente sucesso aqui no Brasil. E a Mandrake, ela comprou várias empresas e surgiu aí a Mandriva. Marcelo, e aí o que aconteceu com a Mandriva? Gente, faliu tudo. Literalmente faliu tudo. Literalmente. Bem triste a história, tá? É trágico o troço, tá? Então é uma pena, mas acabou falindo, tá? Essa distribuição. E eu também fui certificado da Mandriva, tá? Eu gostava muito tanto da Conectiva quanto da Mandriva. Inclusive, quem escreveu o kernel do Conectivo foi o Marcelo Tossati. Ele é um grande nome aí no mundo Linux, tá? Em relação à escrita de kernel e etc. Se vocês quiserem, eu também posso. Até vou salvar aqui. Salvei essa imagem e eu vou colocar lá no grupo do Telegram, tá? Que deve estar em algum lugar aqui dessa página onde vocês estão vendo, tá? Deve ter um link lá do grupo e aí eu vou distribuir essa timeline Linux, tá? Para vocês terem uma ideia. Então ela funciona assim, ó. Aqui a Red Hat deu origem ao Cadeira, deu origem ao Conectiva, deu origem ao Mandrake, ao Turbo Linux, Yellow Dog, o GNU, o Red Flag e assim por diante, tá?
Então, Marcela, mas então de uma caixa surgiu várias outras caixas? Sim. Surgiu, essa aqui distribuição, todo mundo fala do Slacker, né? O Slacker. Gente, o Slacker é uma distribuição Linux, só que é uma distribuição que não tem muitos assistentes, tu tem que fazer as coisas mais no braço, não tem nada de especial. Ela é uma distribuição Linux, tá? Mas é muito, muito bacana vocês entenderem isso aqui, porque e aqui tem uma timeline, das criações, entendeu? Então, e aí isso aqui, e claro, juntamente com o site da DistroArt, tu pode saber um pouco mais sobre cada distribuição. É bacana, né? Tem muita coisa para falar aí de Linux, né, pessoal? E claro, e depois a gente vai botar a mão na massa, tá, pessoal? Mas a gente vai indo falando aí com o tempo, tá? Bom, aí o que que acontece? Poxa, Marcela, mas isso aí não gerou, já que tem tanto, não ficou meio bagunçado? Gente, não ficou. Primeiro, porque tem a Linux Foundation, né? E a Free Software Foundation para organizar isso. Mas existe uma coisa chamada FHS, que é como se fosse uma padronização, tá? Então vou botar aqui, dois nomes também, bem importante, tá? A FHS e vou botar aqui, vou copiar esse cara aqui, pum. Ixi, eu fiz cacaca aqui, peraí. Ups, aqui, e vou copiar esse cara aqui. Isso. E vou botar aqui Linux Foundation. Que tem que diminuir um pouquinho, porque esse nome aqui é grande, né, gente? Vou botar aqui, Linux Foundation. Vamos dar uma corzinha para esse cara aqui. Cores é muito importante para aprendizado, tá, pessoal? Não é brincadeira, é verdade. Não pense que eu estou sacaneando vocês. Isso aqui faz o teu lado direito do cérebro se esforçar um pouquinho mais. Então aqui, vamos botar um negrito aqui para ficar mais claro. E aqui a gente vai botar uma outra corzinha. Vamos botar aqui. Aqui, vamos botar aqui um verde musgos. Não, vamos botar aqui. Aí, esse aqui, vou mudar esse aqui, para nossa corzinha branca aí, mais clarinha, né? Para poder enxergar melhor. Aí, feito. Olha só. A FHS, é File Hierarchy Standard, tá? O que é a FHS, File Hierarchy Standard? Gente, isso aqui é uma padronização. O que acontece? Para que um Linux seja considerado Linux e não fique muito diferente um do outro, ele tem que seguir, tipo assim, uma forma, que é uma padronização. Então, essas distribuições, todas elas têm características distintas. Mas, se tu trabalha muito bem no Linux, para tu te adaptar muito bem numa distribuição, para tu trabalhar na outra, é uma questão ali de adaptação e rapidamente tu vai estar trabalhando muito bem naquela distribuição. É semelhante a andar de carro. Se tu dirige bem um carro, ali em uma semana, duas, na outra tu já vai estar craque também. É por isso que eles são iguais. Claro, distribuições, por exemplo, baseada em Debian, são mais parecidas às distribuições baseadas em Debian.
As distribuições que são baseadas em Red Hat são mais parecidas entre elas do que, por exemplo, se tu pegar uma distribuição que foi baseada em Red Hat e comparar com uma distribuição que foi baseada em Debian, tu vai ver que existem mais diferenças do que, por exemplo, se eu por exemplo, um- fazer comparações entre o Xubuntu, o Edubuntu e o Kubuntu, tu vai ver que eles são muito parecidos. O que muda são algumas aplicações. Então, tu não tem que ficar, não, nessa distribuição eu não sei trabalhar. Gente, se tu trabalha muito bem com uma distribuição, tu vai trabalhar com outra. É uma questão de adaptação, tá? Então, isso também é importante tu entender. E por que que tem poucas diferenças? Por quê? Por causa da File Hierarchic Standard e por causa da Linux, tem uns que falam assim, Linux, né? O próprio Linus Torvalds fala Linux, né? O próprio a Linux, Linux Foundation, a Linux Foundation, tá? Que é também uma fundação sem fim lucrativo voltada para desenvolvimento e aprimoramento de software livre de código aberto. Tá? Então, o Linux Foundation é o kernel do Linux. Então, gente, essa organização sai assim, e ela é toda formada de voluntários. É impressionante isso. E funciona muito bem. É tão, gente, isso aqui é tão organizado que nenhuma empresa corporativa ia conseguir botar tanta gente para trabalhar num único projeto. Isso é fantástico, né? É muito bacana. Então, para tu ver a qualidade, né, desse material humano envolvido é muito grande. Né? Então, realmente tem um diferencial muito grande. E a própria a Linux Foundation, o próprio a FHS, criam essas padronizações das distribuições. Só que, claro, pessoal, existe também o que? A própria distribuição em si tem diferenças. Tem distribuições que são criadas para te fazer a instalação normal no teu equipamento. Tem distribuições que são criadas que são do tipo live, que, por exemplo, tu pode rodar só no pendrive ou só na mídia de DVD. Tu não tem a necessidade de instalar ela no teu computador, tá? Então, ela também são distribuições assim. Eu prefiro trabalhar em máquinas virtuais. Eu vou mostrar para vocês. Nós vamos instalar os Linux em máquinas virtuais. Claro, trabalhar com máquinas virtuais exige um equipamento um pouco melhor, com mais memória RAM, né? Porque na verdade, vai ser sistemas operacionais em cima de sistemas operacionais, né? Então, é importante que tu tenha uma máquina aí, pelo menos aí com uns 8 GB de RAM. 4 funciona, Marcelo? Funciona, um pouco mais lento, mas funciona. Marcelo, a minha máquina é com 4 GB de RAM, eu vou conseguir acompanhar o curso? Vai conseguir. Marcelo, minha máquina é com 2 GB de RAM. Bom, vai ficar mais difícil, tá? Mas nada que um pouco de esforço tu não consiga. De repente faz um upgrade na tua máquina, né? É bem importante. Bom, então o que acontece? As instalações, né? Vamos botar aqui, ó. Elas podem ocorrer. Vamos botar aqui, ó. Instaladas. Vou botar assim, ó. Instaladas ou live. O que quer dizer isso? Puxa aqui um pouquinho. Opa, tem um S a mais. Aqui. 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 E vamos dar uma corzinha aqui. Bom, pessoal, a instalada é aquilo que eu falei. Ele vai pegar, ele vai particionar o teu disco rígido, ele vai formatar o teu disco rígido, ele vai copiar os arquivos lá para dentro, ele vai criar um arquivo de inicialização lá dentro, tá? Então, isso é uma
uma distribuição, uma distribuição que vai ser instalada lá dentro, né? A live são aquelas que vai rodar só na memória RAM. Ela vai iniciar a partir de uma mídia, que pode ser um CD-ROM, um pendrive, e ela não vai mexer no teu disco rígido. Ah, Marcelo, é bom? Funciona. Ah, mas tu trabalha com ela? Não, eu gosto de instalado, além de ser mais rápida, tá? Então eu gosto de trabalhar mais rápido. Ah, Marcelo, diferença de instalações. A gente depois vai ver tudo isso aí na prática, tá, pessoal? Mas já para matar algumas perguntas assim de início, né, que o pessoal costuma fazer sobre trabalhar de forma gráfica ou terminal. Hoje, tá, pessoal? Hoje, antigamente o Linux, tá? A instalação dele era toda feita por terminal, tá? Toda feita em terminal. E depois tu instalava a parte depois tu instalava a tua parte. Deixa eu mudar aqui. Depois tu instalava a parte gráfica. Hoje já avançou muito isso, tá? E uma coisa que também tu tem que entender. Operar Linux, pessoal, ainda não temos ferramentas tão boas gráficas quanto o terminal. O terminal, a maioria das configurações são muito eficientes por linha de texto. Tu digitar comandos, isso é bem importante, tá? Tu entender. É muito mais rápido, as respostas são mais rápidas, então o administrador do sistema ele precisa de respostas rápidas e ação rápida, e para o texto é muito mais rápido. Mas sim, tu pode operar tranquilamente por desktop, navegar na internet, assistir vídeos, tudo isso. Mas quanto à parte administrativa, ainda por texto é melhor. Claro, existem algumas ferramentas de apoio que ajudam muito. Então, a gente vai desenvolver o nosso trabalho mais focado à parte de terminal. Não que a gente não vai instalar a parte gráfica e ver isso. Por falar em parte gráfica, tá, pessoal? Existem várias. O Linux, diferente de outros sistemas operacionais que só tem ali um ambiente gráfico, tá? O Linux tem vários, tá, pessoal? Vários ambientes gráficos. Eu tenho o KDE, eu vou te dizer alguns, tá? Porque tem muitos eu não lembro, mas diga você, ele tem o KDE, ele tem o Gnome, ele tem o Cinnamon, ele tem o Mate, ele tem o XFCE, ele tem o Pantheon, o Unity, tá? Ah, Unity, Marcelo. Não, o Unity, na verdade, gente, ele é um pouco mais complexo, ele não é considerado um ambiente gráfico ali. Mas ele trabalha sim, tá? Mas só para vocês verem como ele está presente em outros sistemas embarcados, o Unity ele já não é considerado uma interface gráfica, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, tem muita coisa envolvida. Então, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar mais no terminal. O terminal é o que a gente chama de interpretador de comandos, né? A gente vai trabalhar ali. E se a gente vai falar em interpretador de comando, tem uma palavrinha que eu não tenho como não deixar para vocês, já que estão assistindo esse curso aqui. É uma palavrinha que é muito importante, vocês vão ouvir seguidamente. Se vocês querem seguir com o Linux, né, trabalhar com o Linux, deixa eu botar uma palavrinha aqui nova. Vou botar uma palavrinha chamada shell. Ô Marcelo, concha, o que tem a concha? Concha do mar? Mais ou menos, né? O shell, ele nada mais é do que o interpretador do nosso amigo Linux, como vocês preferirem, né? E o nosso shell, assim como existem vários tipos de interface gráfica no Linux,
No Linux também tem vários tipos de shells. Shells, nome estranho, né? Vários tipos de shells, né? Vários tipos de conchas lá dentro. Tem vários, vários mesmo, tá, gente? Mas o que a gente vai trabalhar é o mais famoso deles. E por que mais famoso? Porque ele é um padrão, é escolhido por padrão e ele praticamente está presente em praticamente uh, todas as distribuições Linux, que é o Shell Bash. Ops, que fugiu. Que, peguei. Aqui, que é o Shell Bash, Born Again Shell. Tá? O nosso Shell Bash. Aqui, deixa eu aumentar um pouquinho para ficar mais bonitinho. Aí, vamos lá. Pessoal, olha só. Aproveita aí depois os comentários aí. Vocês me falem aí o que estão achando. Eu sei que, Marcelo, é longo. Gente, não, eu vou te dizer assim, fazer aulinha assim, 300 aulinhas de 10 minutos é complicado. Então, tira um tempo para estudar, vê o quanto tem um tempo, pega e assiste um pouco no vídeo, marca o tempo, tá? Eu sei que é difícil, mas é que puxa vida, tá? Que, na verdade, é um curso gratuito, eu estou disponibilizando todo esse tempo meu e eu pegar e dividir em microaulinhas, olha quanto conteúdo a gente está vendo, tá? Então tem muita coisa aí para passar. Então, olha só, falei para vocês que no Linux tem vários tipos. Tem o SH Shell, MK Shell, PowerShell, Ion Shell, o E Shell, o TC Shell, SH Shell, se não me engano, SH é Thompson Shell, uma coisa assim, e o Bash. Tá? Mas tem vários também. Tem vários, tem Corn Shell, tá? Tem vários tipos de shells. Marcelo, mas qual é a diferença? Recursos. Alguns shells é estranho. Alguns shells têm recursos diferenciados que outros. Mas o melhor é o Bash, gente. De novo, para com essa mania de melhor. É o mais usado. Isso eu posso te garantir que é o mais usado. E ele tem todos os recursos que tu vai precisar aí para trabalhar. Eu posso te dizer, tá? Então, o Shell Bash é o que a gente vai trabalhar, o nosso interpretador de comando. Marcelo, mas qual história é essa de interpretador de comando? Deixa eu ver se eu acho uma imagem bem legal. Aqui, ó. Vamos ver se eu acho, só para tu entender um pouquinho melhor. Vamos ver aqui em... Opa, vamos botar aqui Shell Linux, que é o nosso interpretador de comando. Não, melhor botar assim. Vamos ver se ele lê alguma coisa assim. Ups. Aqui, olha só essa imagem aqui. Olha só, isso aqui diz muita coisa, né? Isso aqui é muito legal, por isso que eu vou até baixar isso aqui para depois disponibilizar. Aqui também é legal. Mas aqui é bacana. Deixa eu salvar, não vou complicar muito a vida de vocês. Salvar a imagem. Vou salvar isso aqui e depois disponibilizo lá para vocês. Então, olha só. Aqui está o hardware. Hardware, tá, pessoal? Ele entende só linguagem de máquina. Não tem outra coisa. E para conversar com esse hardware, eu tenho o kernel. Lembra que eu falei para vocês do kernel que ele conversa com a máquina? E aí o que, que acontece? Para que eu consiga, né, conversar com o kernel, que vai gerar alguma coisa aqui no hardware, eu tenho os programas e comandos. Mas como é que ele chega até aqui? Ele chega porque o shell é a minha interface. Se tivesse mais um círculo aqui, seria o usuário.
o peopleware, tá? Então seria, se tivesse mais um círculo aqui, seria o usuário. Então o usuário, ele vem, digita no shell, ele interpreta, ele passa esses programas, né? E esses programas ele vai passar para o nosso kernel e o kernel vai conversar com o hardware. Olha que loucura. Então isso é muito bacana. Então o shell, digamos que tu manda listar, deu um comando lá. Ah, sei lá, no Linux para listar arquivos e diretórios lá o ls. Ele vai chegar aqui e diz, ah, tá, o ls ele é um comando para listar arquivos, tá? Então eu tenho que explicar isso para o kernel. Aí ele vai dizer, o kernel, fala para o hardware jogar para o monitor todos os arquivos que tiver lá dentro do HD, no diretório tal, endereço tal, para o monitor. Aí ele conversa no hardware e aí vai sair a informação na tua tela. É mais ou menos isso, só para tu entender o contexto. Olha que loucura. E esse shell tem vários tipos, mas nós vamos trabalhar com o Shell Bash. Ah, Marcelo, qual a interface que nós vamos utilizar? Bom, gente, a gente vai utilizar as padrões, tá? A gente vai utilizar a Gnome, a gente vai utilizar talvez a gente faça uma instalação de KDE para vocês verem. Enfim, a gente vai trabalhar com as interfaces padrões nativas de cada distribuição. Como eu falei para vocês, né, as distribuições que a gente vai trabalhar certamente vai ser a Debian, o Ubuntu e o Fedora ainda estou para confirmar, mas ao longo das aulas eu converso com vocês, tá? Então, olha que bacana tá ficando aqui as nossas informações, tá? Aqui, né, a nossa aula vai parar aqui agora, né? Já está quase fechando 1h30 de aula, né? Eu vou ajeitar esse gráfico aqui depois para vocês. Aqui tem um Szinho a mais. Ah, claro que ficou pretinho. Deixa eu mudar aqui. Eu vou agora dar uma ajeitada nisso aqui para vocês, tá? E vou disponibilizar depois no grupo do Telegram. Bom, pessoal, é uma coisa que é importante. Eu faço as gravações das aulas. Provavelmente essa gravação aqui ela não está sendo feita no sábado, mas as gravações geralmente vão acontecer no sábado ou no domingo. Eu peço para vocês ficarem ligadinho na rede social, na nossa rede social, na nossa fanpage do Facebook do Arduino RS, né? Para acompanhar. O objetivo aqui, pessoal, é vocês dominarem o Linux para depois começar a dominar o Arduino. Marcelo, depois vai ter um curso aí de Arduino para a gente fazer junto? Vai. Depois que eu deixar vocês craque aí no Linux, vou fazer um curso bacana de Arduino. Então, quem quiser depois ir adquirindo, aí eu vou gerar uns links, né? O pessoal vai se preparando para adquirir os laboratórios, para aprender um pouco de eletrônica, enfim, vai ser muito legal. Vou passar muita informação bacana, tá, gente? Pessoal, agora o que eu peço para vocês, se vocês gostaram da aula, querem continuar, se gostaram dessa metodologia de eu ir mostrando como é que eu monto o material de estudo, como é que eu vou pesquisando, se vocês vão comentando aí, comenta aqui no nosso blog, nos ajuda bastante. As aulas não vão ficar no Facebook, tá, pessoal? Não vão, porque aqui eu tenho um controle melhor, eu consigo responder, eu consigo acompanhar a narrativa de vocês, então isso vai ficar no site do Arduino RS, tá? No blog do Arduino RS. Eu vou conseguir, as aulas vão ficar. E existe uma possibilidade também depois desse curso ele ficar numa área de membros, onde só quem estiver assinando ali o Arduino RS, estiver no grupo do Telegram, vai poder acessar. Então, é bem importante vocês poderem participar do grupo do Telegram, tá? Porque isso vai ajudar você a estar sempre aí conectado, tá bom, galera? Muito obrigado por vocês ficar assistindo e até a próxima aula, aula 2 aí. Quero ver todo mundo aí com cara de pinguim, tá bom, galera? Um abração, até a próxima aula.